Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar essa leitura maravilhosa desse livro, Seguindo o Plano de Deus, de Kent Reagan. Nós continuamos aqui no segundo capítulo. Mas, por outro lado, é possível levar o assunto ao outro extremo. No exemplo citado, o ministro da igreja estabelecida estava com uma média de 250 membros na sua igreja, entre uma população urbana de mais de 1 milhão. A igreja nova foi iniciada a uma distância de vários quilômetros, no outro lado da cidade, mas no ministro da igreja estabelecida ficou muito zangado, e essa atitude efetuou espiritualmente. Veja bem, no seu espírito você sabe mais a respeito das coisas espirituais do que a sua cabeça conhece. No seu coração, esse ministro percebeu onde tinha ficado fora da vontade de Deus. E quando se deu conta do seu erro, foi visitar o novo pastor que chegara na cidade e disse-lhe que o amava e estimava por causa do ministério que exercia. Em seguida, convidou o novo pastor a um culto na sua igreja. Depois disso, aquele ministro da igreja estabelecida voltou a ser ardente na causa de Deus. Você deve entender que manter a vida cheia do Espírito envolve muito mais coisa do que apenas pular e rir e gritar no Espírito Santo. Sem dúvida, tudo isso está incluído, mas outros aspectos também devem estar envolvidos. Você pode, por exemplo, receber uma bênção num culto onde o Espírito de Deus está em manifestação poderosa, mas isso não significa que tudo na sua vida está espiritualmente em perfeita ordem. Manter o fulgor é manter sua saúde espiritual, e isso inclui ter a plenitude transbordante do Espírito todos os dias, na sua vida pessoal cotidiana. Era isso que Paulo se referia, dizendo: não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Enchei-vos continuamente do Espírito. Efésios 5, 17 e 18. Em outras palavras, mantenha o fulgor. Muitos cristãos sabem uma tentativa muito grande de receber orientação específica da parte de Deus, mas se esquecem de ser praticantes da palavra. Mas ser praticante da palavra de Deus é a vontade de Deus, tanto quanto obedecer a qualquer orientação específica que recebam da parte dele. Andar na luz da palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que devemos andar em amor uns com os outros. Isso significa que andar em amor é a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que se não estarmos andando em amor, não estamos andando na luz. 1 João 2,11. Mas quantos cristãos perdem o rumo e deixam de andar na luz da palavra de Deus, na sua vontade? Quando se trata de andarem no amor, como poderão esperar que recebam orientação específica de Deus para seguir o seu plano para a sua vida, quando andam espiritualmente nas trevas e nem sequer percebem para onde andam? Lembro-me de uma experiência que tive na igreja em Farnerville, que tinha esposa e eu pastoreamos há mais de 50 anos. Nos círculos pentecostais, cantávamos um corinho assim:
Você tem um rio que não sabe atravessar? Tem uma montanha que não sabe perfurar? Deus é especialista em coisas consideradas impossíveis. E Ele faz o que nenhum outro poder consegue. Durante um culto naquela igreja de Farnesville, um dos diáconos disse: cantem meu corinho predileto. E todos começaram a cantar o cântico supra. Enquanto todos cantavam, esse diácono pulava de alegria. Ficou tão emocionado que quase pulou por cima de uma banca da igreja. No caminho para casa, porém, imediatamente após o culto, a esposa dele mencionou que um dos filhos precisava de um par novo de sapatos. Quando ela falou assim, esse diácono simplesmente explodiu, gritando: você pensa que eu sou uma mina de ouro? Faz poucos meses que compramos um par de sapato para ele. Naturalmente, esse diácono não estava considerando que um menino em crescimento podia precisar com bastante rapidez de um novo tamanho de sapatos. Pelo contrário, perdeu as estribeiras e gritou com a sua esposa. Fico atônito ao saber que alguém pode pular cantando. Você tem um rio que não sabe atravessar? E então tropeçar por causa de um mero par de sapatos. O que aconteceu? Aquele diácono não andava no amor e não tinha o fulgor. A vontade de Deus é que mantenhamos a nossa comunhão com Ele todos os dias, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5, 18. Não se trata somente de quando estamos na igreja. Trata-se também de uma atitude de coração que mantemos por onde quer que estejamos. Se você tiver a plenitude do Espírito, haverá sempre um cântico no seu coração. Quer você esteja na igreja, em casa ou no emprego, por onde quer que você vá. Efésios 5, 20. Dando sempre graças por todo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro sinal de uma vida cheia do Espírito é um coração cheio de ações de graças a Deus. Não importa a circunstância que você estiver diante de si. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Algumas pessoas imaginam que quando lhes acontece alguma coisa ruim, devem dar graças a Deus por ela. Não, você não deve agradecer a Deus por aquilo que o diabo tem feito. Porém, bem no meio das provações e tribulações, você pode dar graças a Deus, porque você sabe que Ele vai livrá-los de todas as provações e tribulações. Dá sempre graças a Deus, mesmo no meio das provações e tribulações. É a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que demos graças a Ele e não que remunguemos com queixumes e reclamações. Se você murmurar e reclamar por causa das suas circunstâncias, você será derrotado, porque isso significa que você não está andando na fé, mas que passou para o lado negativo da vida. Se, porém, você der graças a Deus e contar as suas bênçãos, você ficará
no lado positivo da vida e Deus agirá em seu favor. Obrigada por essa leitura. Depois voltaremos. Fiquem comigo.